E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Malu do canal Loucuras à Tarde. Sejam bem-vindos a mais a bagaça de um vídeo. Na real, eu já gravei esse vídeo 2 vezes e eu estou cansada de gravar esse vídeo porque eu estou respondendo as mesmas perguntas. Que é um vídeo falando sobre como foi o meu primeiro semestre de medicina, que já era pra eu ter lançado há muito tempo. Mas aí aconteceram umas paradas. Primeiro, eu gravei e não ficou tão bom porque eu não tava num dia bom pra gravar, eu tava... E aí, bem feito pra mim, porque eu gravei e não deu certo, ficou uma bosta. Depois eu gravei de novo, só que eu acabei perdendo meu celular caiu na água, então eu não consegui recuperar esses vídeos. Eu consegui recuperar algumas fotos, mas esses vídeos eu não sei o que aconteceu. Estou regravando de novo. E espero que seja a última vez que eu vou lançar esse vídeo aqui no canal, que é um vídeo respondendo as perguntas de vocês sobre como foi o primeiro semestre de medicina, tá bom? Vamos lá, eu separei algumas perguntas que foram as que mais apareceram, eu deixei uma foto lá pra vocês comentarem. Algumas apareceram mais de uma vez e outras eu achei mais legal de responder porque eu acho que é uma coisa que todo mundo quer saber. A primeira pergunta é da Giovana e ela perguntou qual foi a matéria mais difícil da faculdade no primeiro semestre. Pra mim, eu acho que foi bioquímica, porque eu não tinha muita base de química, assim, uma base bem consolidada de química do colégio, e isso dificultou bastante minha vida. E ela também perguntou se demorou muito tempo pra eu me adaptar com a rotina pesada e com tanto de assunto pra dar conta. Olha, pra mim demorou muito. Eu vou ser bem sincera com vocês. Assim, a carga que a gente estuda no cursinho é uma carga considerável também. Mas quando chega na faculdade, cada professor acha que só tem a matéria dele, sabe? Tem uns professores que são gente boa, que sabem que a gente tem outras coisas pra estudar, mas a maioria, sabe, se vira. E, assim, o que eu mais senti no primeiro semestre de carga horária e tudo mais, não é nem tanto isso de matéria, mas é saber que você precisa aprender isso ali, assim, logo. Então, não só pra prova, mas pra sua vida de médica. E eu acho que isso pra mim é o mais difícil, porque às vezes eu não tô num dia bom pra estudar, sei lá, às vezes a gente tá triste, acontecem coisas na minha vida pessoal, e acho que com todo mundo é assim, tem dia que a gente não suporta estudar. Ou tem dia que a gente não tá tão concentrado e mesmo assim você tem que pegar naquele determinado momento, aquele determinado assunto, porque depois você não vai ver mais. Lavi Bueno também perguntou duas coisas bem legais. Ela perguntou, primeiro, como funcionam as provas, se elas são orais ou escritas, e são as duas. Depende muito da matéria e também do professor. Por exemplo, em morfofuncional, que é uma matéria que a gente tem, que é anatomia, histologia e fisiologia, tudo junto, tem tanto prova oral como prova escrita. A prova oral, que no caso é a prova prática, não é oral porque a gente não fala pra professora, mas assim, ela coloca as peças do laboratório de anatomia, coloca um alfinete naquela peça e aí dá uma prancheta com papel pra gente com a numeração. Tipo assim, lá tem um, tá no átrio direito, e aí você escreve na folhinha onde tem um átrio direito. Isso é uma prova prática. E aí vai rodando de 1 em 1 minuto. Esse semestre não vai ter esse negócio de 1 minuto que atrapalha todo mundo, graças a Deus. E em histologia é mais ou menos assim também, a professora mostra as lâminas lá na TV. Lógico, antes ela já tinha mostrado em alguma aula, mas ela mostra e aí ela circula alguma coisa que ela quer que a gente saiba o que é e a gente escreve no papel. Já em fisiologia não tem tanto como ter uma prática, então o professor acaba passando prova escrita mesmo e no final os 3 professores juntos de anatomia, histologia e fisiologia passam uma prova teórica de morfo que normalmente tem de 20 a 30 questões. E aí eles fecham a média de uma maneira muito louca que eu não lembro mais. Lavi Bueno também perguntou qual foi a matéria que eu mais gostei. A matéria mais difícil foi bioquímica e a matéria que eu mais gostei foi iniciação ao exame clínico, que é uma matéria que introduz a semiologia pra gente, sabe? A gente vai estudar o que é a anamnese, porque que é importante ouvir o paciente. E aí é uma matéria muito boa, porque no final do semestre os professores levam a gente pro hospital pra conversar, mesmo com o paciente lá, sem roteiro, sem nada, se vira. Você e o paciente, você tem que sair com uma anamnese bem feita dali. E foi bem legal, eu acho que aliou muito a prática, aquilo do querer. Eu acho que a matéria mais legal, na verdade, do ciclo básico todo tá sendo semiologia, né? Porque semiologia é muito prática, é muito... Semiologia faz o médico que você vai ser, na verdade, né? Porque você tem contato com os pacientes. Karen perguntou quais foram as matérias do primeiro semestre. Eu não vou lembrar todas, eu acho, mas eu vou deixar aqui na tela pra vocês, tá? Mas eu lembro que teve iniciação ao exame clínico, bioquímica, inglês técnico, que inclusive vocês perguntaram assim, a própria faculdade, ela dá a aula de inglês, ela dá a matéria de inglês e sim, dá. Uma matéria que eu acho bem desnecessária, pra falar a verdade, viu? Porque ninguém sai aprendendo inglês com a carga horária, ninguém sai, enfim. Teve embriologia e morfo e
Não lembro mais, mas tá aqui na tela, teve essas matérias. Igor perguntou uma coisa muito importante que eu queria mesmo comentar com vocês, que foi como foi a mudança da metodologia do tradicional para o PBL, porque pra quem não sabe, eu estudo na Universidade do Estado da Bahia, aqui na UNEB, na Bahia, né, porque é da Bahia, mas aqui no campus de Salvador. E o curso de medicina, ele é misto, é PBL misto, então nós temos aulas, temos algumas matérias que são tradicionais, como é o caso de bioquímica, e tem umas matérias PBL que é o caso de imunologia, por exemplo, que inclusive estou sofrendo bastante, não sei se deveria ser PBL, mas enfim. E morfofuncional, que a gente abre caso toda semana e fecha caso toda semana. Assim, no início é mais difícil de se adaptar, porque você não sabe direito o que é que a metodologia quer bem de você, assim, os professores explicam, mas fica uma coisa abstrata, assim, você fica, tá, então eu vou chegar lá e falar, e os outros colegas vão fazer o quê? Um seminário? Mas não, é bem tranquilo, depois de um tempo passa a ser bem tranquilo. Eu acho que depende mais, assim, da tutoria e da pressão que o tutor, que é o professor que fica coordenando junto com os alunos, ele passa pra você. Eu acho que depende bem mais disso. E assim, eu acho tranquilo, mas assim, logo de início é um impacto muito grande porque você não tem aula de morfofuncional, por exemplo, uma aula explicando tudo sobre coração, não tem. Então, meio que você tem que se virar sozinho e isso desestabiliza bastante no início, porque você é calouro e aí você chega, sabe, perdido na nave. Eu não sei explicar, mas você chega bem perdido. Igor também perguntou como foi o choque de volume de conteúdo do cursinho pra faculdade. E como eu falei pra vocês, eu acho que eu já respondi meio que na outra pergunta, o volume de conteúdos é muito grande, cada professor acha que só tem sua matéria, às vezes acontece muito isso. Mas o mais difícil é saber que você precisa daquela matéria. Porque, por exemplo, às vezes eu tava estudando geografia no cursinho e eu sabia que eu queria medicina. Então, geografia não era... Gente, pelo amor de Deus, eu não vou dizer que geografia não é relevante, porque, pelo amor de Deus, é relevante sim. Inclusive, eu amo estudar geopolítica, mas assim, não era uma coisa que eu ia precisar saber pro resto da vida como era a economia da China a fundo. Não era. Então, era uma coisa que eu estudava de boaça. Mas, quando você pega, por exemplo, esses termos que estão ali atrás de anamnese e você precisa aprender, logo no início é meio difícil. Eu acho que isso você pega com o tempo. Mas quando você pega, por exemplo, a anatomia toda do coração pra estudar e você precisa saber onde fica cada coisa, cara, dá um pouco de medo, assim. Pelo menos em mim deu, porque eu cheguei e falei, caraca, não era só átrio e ventrículo, gente, de onde tá aparecendo? Que é isso? Trabécula cárnea? Músculo pectíneo? Isso aí não tinha no meu tempo, não, mas tem na faculdade, entendeu? Então, meu medo é esquecer esses detalhes. Não as trabéculas cárneas e os músculos pectíneos, não, mas esquecer os detalhes dos detalhes que às vezes fazem diferença. Acho que esse é o maior medo da faculdade, não é nem a carga toda de conteúdo, mas é você saber filtrar o que é essencial, é muito difícil mesmo. Zarins, eu não sei como se fala seu nome, mas ela perguntou qual foi o maior desafio do primeiro semestre. Caramba, acho que juntou tanto o choque de ter vindo pra um lugar totalmente diferente, porque eu sou cearense, e aí eu vim para a Bahia e não tem ninguém aqui da minha família, então eu vim morar com duas pessoas que eu não conhecia, me relacionar com pessoas totalmente diferentes, da cultura diferente, a comida diferente, e também, não sei, gente, foi muita coisa, assim, acho que a adaptação é o mais difícil no primeiro semestre, porque você chega e você tem que fazer sua própria comida, e você tem que dar conta da sua roupa, e aí você tem que dar conta das matérias que a faculdade passa e você não se alimenta bem. É um conjunto de coisas. E tem saudade de casa também. Então, assim, é um conjunto de coisas. Mas se fosse pra definir o que foi mais difícil, eu acho que teria sido a adaptação mesmo. Hoje eu já tô mais, assim, habituada, mas sempre que dá eu dou um pulinho em casa porque bate aquela saudade, né? Letícia perguntou, inclusive, um beijo. Eu estou com saudade das suas mensagens. Ela perguntou sobre a minha reação com os cadáveres, como foi a primeira aula. Acho que essa é uma dúvida que todo mundo tem, né? Principalmente se você ainda não é estudante de medicina, você é vestibulando sofrido, mas você vai passar, fé em Deus. Assim, gente, primeiro, quando eu vi, eu sentei, porque eu não queria ser a pessoa que desmaiava. Ninguém desmaiou, graças a Deus. Mas
é muito de boa, porque o ambiente não deixa ser uma coisa esquisita. Parece aquela coisa vívida, não tem sangue. A gente tem todo um respeito com o cadáver, a gente faz uma oração pro cadáver. E a gente entende que é um ser humano que, por alguma desventura, acabou ali, mas que tá contribuindo pro engrandecimento do nosso conhecimento científico e do nosso conhecimento como médicos. Então, não dá, gente, não dá pra achar esquisito, não dá pra achar nojento, porque tem gente que acha, não dá. Pra mim, acabou sendo normal. Eu não tenho muita besteira, assim, de ver pessoas mortas, de ver órgãos, de ver sangue. Então, pra mim, foi bem normal. Mas se você tá muito preocupado com isso, se você acha que não vai conseguir fazer a faculdade de medicina só por causa disso, não precisa se preocupar, porque isso não é verdade, tá? Todo mundo acaba ficando de boa, assim. Só o que incomoda mais é o cheiro, porque o cheiro de formol é muito forte, mas eu não senti tanto aqui na UNEB, porque eles tratam com glicerina também. Não dá pra ser esquisito, gente. É uma aula e, como eu falei, aquele cadáver tá ali pra contribuir com o nosso engrandecimento, nossa formação profissional. Franciele perguntou sobre os livros que eu usei no primeiro semestre e se eu precisei comprar alguns, eu peguei todos na biblioteca. Então, minha meta até a faculdade de medicina acabar é não precisar comprar nem pelo menos, assim, até 3 livros é aceitável. Mas se eu puder sair da faculdade de medicina sem comprar nenhum livro, glória a Deus, porque são livros muito caros. E os livros do ciclo básico, principalmente, porque ninguém precisa deles depois. Sabe aqueles livros de biologia que você pega, que eles começam a explicar tudo, assim, bem denso? Esses são os livros do ciclo básico. Então tem o Moore de anatomia, tem o Grace, que é bem pesado também, mas eu dou uma complementada com os dois, eu usei. Histologia, eu prefiro o Gartner, porque eu acho mais completo que o Junqueira e Carneiro. E histologia e fisiologia, o recomendado para o primeiro semestre era o Guyton, não sei como fala. Mas minha professora do segundo semestre, ela quer que a gente use o Berne, porque ela acha que é a literatura mais completa. Cada professor vai indicando assim, e normalmente tem na biblioteca, e quando não tem na biblioteca tem o PDF, que é bem mais prático. Que é como eu uso mais, no computador. E agora a última pergunta pro vídeo não ficar muito longo, que é da Isa. Ela perguntou sobre quantas horas de estudo eu fazia, sei lá. Tinha, né? Quantas horas de estudo eu tinha depois das aulas. Nossa, gente, pera, tá chegando um cheiro de café absurdo aqui. A vizinha tá fazendo café. Caramba, eu vou fazer café também. Vocês gostam de café? Eu amo café. Quantas horas de estudo eu tinha depois da faculdade? Bom, pra quem não sabe, a faculdade de medicina é integral, então normalmente a gente tem aula tanto pelo período da manhã quanto pelo período da tarde. Mas não é uma coisa como na escola, que tem aula de 7h30 às 11h20, 11h30, e depois aula de 1h30 até 6. Não. Normalmente, quando a manhã é toda preenchida, a gente tem menos aula à tarde, ou então terminam antes, tipo umas 4 horas. Ou às vezes tem um horário livre inteiro, tipo a tarde inteira livre ou a manhã inteira livre, que a gente aproveita pra estudar, porque não dá tempo nos outros dias. Mas normalmente a gente estuda umas 3 a 4 horas por dia, eu acho. Acho que umas 3 horas, assim, numa média de todo dia da semana é 3 horas a mais do que na faculdade. Acho que é isso. A Isa também perguntou, a última pergunta de todas, sobre os gastos com os materiais, se eu precisei comprar livros, se tira muita xerox, enfim. Sobre tirar muita xerox, no primeiro semestre eu não senti muito isso, porque eu fazia meus resumos à mão, ainda dava tempo. Nesse segundo semestre eu tô fazendo mais resumo digitado e eu ainda sou muito de ter folha em mão. Então eu tô sentindo que eu tô fazendo mais xerox agora no segundo semestre. Mas isso de xerox é muito pessoal, porque eu não sinto muita necessidade de, por exemplo, imprimir roteiro para as aulas de semiologia, de anamnese. Esse tipo de coisa eu prefiro copiar ou eu prefiro ver por slide, porque eu acho que eu fixo mais. Mas é muito pessoal, assim, de xerox. Eu acho que você não gasta nem uns R$30 com xerox. Pelo menos no primeiro semestre eu acho que eu não gastei R$40 com xerox, não. Porque, assim, tem trabalho que você tem que imprimir que é 18 folhas e é um saco. Meu trabalho de biossegurança foi 15 folhas. Então você acaba gastando um pouquinho por causa dos trabalhos que você tem que entregar digitados. Mas, no geral, não gasta muito dinheiro com material nem com xerox. Relaxem um pouco. A faculdade de medicina não é uma faculdade muito cara. Claro, se você quiser comprar os melhores materiais, se você tiver grana pra isso, parabéns, compre. Compre Litma, compre tudo, mas assim, quem não tem grana, tipo, a gente vai se virando mesmo com o que tem. Tem livro na internet, tem xerox que os veteranos passam pra gente que eles não vão precisar mais, inclusive passei muitos pros meus calouros. Tem estetoscópio na farmácia, tá tudo certo, não precisam se preocupar em ter muito dinheiro pra fazer medicina não, tá? Vai dar tudo certo.
E é isso, não sei porque deu uma escurecida do nada, não sei se vai afetar muito o vídeo. Muito obrigada se você assistiu até aqui, se você gostou deixa um gostei aí pra mim. Comenta aqui embaixo o que você tá achando da frequência dos vídeos no canal. Se você quer mais vídeos no canal nesse estilo bate-papo, respondendo perguntas, ou se é mais denso, falando sobre redação, falando sobre Enem, enfim. Eu tô aqui pra ouvir as sugestões de vocês, tá bom? É isso, acho que o carro da pamonha é do ovo tá passando, um beijo, fiquem com Deus, cuidado nas baladas loucas da sua vida e tchau, estudem, tá?